Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos projetos aqui da parte da automação. Último vídeo desse ciclo, né, que a gente trabalhou basicamente todos os elementos, né, da alimentação, né, até os componentes aqui de entrada e saída de CLP, esquema elétrico, né? Então a gente fez aí tudo passo a passo e agora por último a gente vai falar aqui sobre o programa, né, aqui no caso o programa Ladder para essa simulação, né, no CLP. Esse projeto aqui, basicamente o que é que acontece? Quando a gente pressiona a botoeira, vou chamar aqui de botoeira A, quando a gente pressiona a botoeira A, o cilindro avança, quando a gente pressiona a botoeira B, o cilindro recua. Então um avança, o outro recua e tem um módulo aqui de emergência que interrompe a operação ali do cilindro. E se esse cilindro estiver na posição avançada, ele recua. E uma sinaleira fica lá indicando que ele está no modo de emergência. Se ele no modo de emergência, né, se você pressionar a botoeira A ou B, o sistema não entra em operação. Beleza. Esse programa ele foi feito na linguagem Ladder, né? Já tinha comentado com vocês anteriormente, né? Tem vários tipos de linguagem de programa. Nesse software aqui no caso de cima a gente tem a linguagem Ladder, Bloco e também Graph7. Nesse caso que a gente fez em Ladder, a referência do nosso CLP aqui é o logo da Siemens, né, que tem programação tanto em Ladder quanto em Bloco. Como eu tinha prometido para vocês, vou fazer um vídeo extra, né, só para abrir o software do logo e montar esse programa para a gente testar ele ali na simulação do software real do CLP. Tá bom? Beleza. Mas vamos aqui para a interpretação do projeto. O que a gente precisa ficar atento aqui? Quais são as referências? Aqui a gente não usou nenhum bloco de temporizador, alguma função especial, entre aspas, ali desse tipo de programação. Ficou só realmente os contatos abertos e fechados e as bobinas ali da saída. Então essa simbologia aqui ela representa um contato fechado. Essa simbologia aqui ela representa um contato aberto. Aqui em cima a gente tem a identificação, né, dos elementos. No caso, esse I representa elementos de entrada, né, e aqui a gente tem a referência da bobina, que tem a representação ali do Q. Então a gente tem 3 elementos de entrada e 3 elementos de saída. Vou dar um zoom aqui. Se você observar, tem aqui ó, I1, I4 e I7. São os 3 que aparecem. Poderia ser, por exemplo, I1, I2, I3, I4, I5, I6, enfim. Essa representação aqui ela vai ficar vinculada exatamente com os elementos que tem ali no CLP. No caso, esse aqui ele tem 8 possibilidades de entrada. Ele vai de I1 até I8. Só que a ligação física dos componentes de entrada que a gente está utilizando, eles estão no I1, I4 e I7. Então, no programa que se vai fazer, essa referência ela tem que estar bem descrita. Se você errar nessa operação, você pode estar ali simulando, estar visualizando tudo correto, mas se você fez a ligação em um elemento errado do que você tinha projetado, isso aí vai ter uma diferença enorme ali na operação e você vai ter, muito provavelmente, uma operação falha. Então, nesse caso aqui, os elementos de entrada estão ligados em I1, I4 e I7. I1, é o elemento para o cilindro avançar, I4 para ele recuar e o I7 é emergência. E se você observar aqui no programa, como o I7 é emergência, observa que nesse programa aqui que eu fiz, eu coloquei o I7 em todos os elementos ali como sendo o primeiro contato. Por quê? O que é que acontece aqui? Como ele está aqui com o contato fechado, ou seja, a botoeira da emergência do I7 ela tem um contato aberto. Significa que quando esse sistema ele for energizado, ela não vai mandar nenhum sinal ali para a entrada I7. Aqui, pronto, voltou. Então, basicamente, o que é que vai acontecer? Quando a corrente chegar aqui nesse ponto, vamos supor aqui a corrente está vindo, ela chegou aqui nesse ponto, ela não vai passar porque é um contato aberto. Quando você pressionar essa emergência, aí sim a corrente vai chegar lá na entrada do CLP
e ele vai ter aquela mudança, né, de estado, né? Vai sair do estado 0 para o estado 1 naquela entrada especificamente. Então ele vai receber o sinal. E de acordo com o programa, o processo ali ele vai ocorrer normalmente. Só que acontece, como esses dois contatos aqui eles ficaram fechados, né, significa que o sinal lógico do programa ele já está passando aqui nesses dois pontos, estão chegando exatamente na entrada dos contatos de I1 e 4. E aí nesse caso aqui eu estou falando realmente do contato lógico que está vinculado aqui ao programa. Então o sinal lógico está chegando ali nesse ponto, mas ele não está passando porque esses contatos eles são abertos. O mesmo caso vale para aqui, para essa lógica aqui. Como a gente está utilizando nessa linha aqui o I7 aberto, o sinal lógico ele não está passando, né, aqui na sequência. Aí você pergunta, eu posso usar um contato fechado e um contato aberto com a mesma definição? Pode sim, não tem problema nenhum. Lembre-se que nesse caso aqui são os contatos lógicos do sistema, né? Ou seja, não o contato físico ali da operação. É importante a gente ficar atento com isso. E na prática, o que é que acontece? Por exemplo, se você pressionar essa emergência, daqui a pouco a gente vai ver na simulação, mas se você pressionar na emergência, esse contato que é fechado, quando o sinal chegar aqui na entrada do CLP7, esse contato que é fechado, esse contato lógico, ele vai abrir. Né? Então, o sinal lógico aqui ele não vai estar seguindo por essa derivação, ele vai ficar bloqueado porque esse contato que era fechado, ele abriu. Então ele não vai estar chegando, pelo menos por esse caminho aqui. Agora, se você observar esse I7 e esse outro aqui, como eles são abertos, o que é que vai acontecer? Eles vão fechar. Então o contato ele vai vir por aqui, nessa sequência lógica, e vai chegar ali na saída. Tanto desse ponto, como para esse aqui. Você pode perguntar, mas por que tem dois ali? Está chegando no Q2 e está chegando no Q3. Aqui tem uma lógica bem interessante. Como nesse sistema, se o cilindro ele tiver avançado e ao pressionar a emergência eu quero que ele recue, eu preciso mandar um sinal para essa saída Q2 que está vinculada a essa bobina aqui, essa bobina de retorno. Né? Então, quando pressionar a emergência, se o cilindro tiver avançado, ele vai recuar. E aí, no caso, esse outro ponto aqui, quando pressionar a emergência, que ele fechar esse contato, ele vai ativar o Q3, que é a sinaleira de emergência. Né? Então, está garantido aqui as duas condições aqui para o sistema operar. Na verdade, 3, né? Sinaleira de emergência, o cilindro, se ele tiver avançado, ele recua, e esses dois blocos aqui, eles acabam impedindo, caso alguém pressione I1 e I4, acaba impedindo do sistema, do cilindro avançar ou recuar. Aqui tem um outro detalhe importante, né? Aqui a gente já falou da emergência, mas basicamente a linha de operação é bem simples. Se você observar, tem aqui I1, I4, I4 e I1. Esse sistema aqui é um sistema de intertravamento. Como assim? Quando a gente pressionar I1, e no caso aqui ele está com o contato aberto, pressionou I1, chegou o sinal lá na entrada I1, esse contato aqui ele vai fechar. E aí no caso ele vai ativar o Q1, fazendo com que o cilindro avance. Só que em contrapartida esse outro contato aqui ele vai abrir. Então se você pressionar de forma simultânea I1 e depois pressionar o I4, o cilindro vai ficar na posição inicial operada e vice-versa. Isso é exatamente para não ter nenhum problema ali na hora da operação. Bom, vamos colocar aqui para simular, para a gente observar o processo. Vou apertar aqui o play. Eu vou ativar a chave aqui para alimentar o sistema. E aí no caso, quando eu pressiono B1, o cilindro avança. Lembrando que aqui no caso é uma botoeira de pulso. Se eu pressionar B1 novamente não vai acontecer nada, porque ele já está avançado. Se eu pressionar B2, ele recua e vice-versa. Avançou, recuou. Essas sinaleiras aqui então indicando a posição. Aqui está na posição recuada. Aqui está na posição avançada e vice-versa. E se pressionar a emergência, aí no caso a emergência contrava, pressionou a emergência,
a sinaleira está lá piscando, indicando que está no modo de emergência. Se pressionar B1 ou B2, nada acontece. Aqui o cilindro estava recuado. Se a gente deixar ele avançado e pressionar a emergência, olha que ele recua e entra lá no modo de emergência, tá bom? Então basicamente é essa a lógica aí da operação, tá bom? Então fica a dica aí, curtam, divulguem, ajudem aí a fortalecer o nosso canal. Valeu!